crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito bem. Hoje nós vamos estudar matemática, mais precisamente simplificação de fração. Vamos continuar aí trabalhando as frações. E simplificar uma fração consiste em reduzir o numerador e o denominador por meio da divisão pelo máximo divisor comum aos dois números. Uma fração está totalmente simplificada quando verificamos que seu termo estão totalmente reduzidos a números que não possuem termos divisíveis entre si. Uma fração simplificada sofre alteração do numerador e do denominador, mas seu valor matemático não é alterado, pois a fração, quando tem seu termo reduzido, torna-se uma fração equivalente. Então, simplificar uma fração consiste em dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Exemplo. Neste exemplo, eu tenho a fração 24/36. Então, como é que eu faço para simplificar esta fração? Eu pegarei a fração 24/36 avos e vou dividi-los, tanto o numerador quanto o denominador, pelo mesmo número. Neste caso aqui, eu dividi por 2. Então, eu tive aqui 24 dividido por 2, que é igual a 12, e 36 dividido por 2 é igual a 18. E assim por diante. Eu vou continuar dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número até eu conseguir simplificar esta fração. Eu pego, então, o 12, vou continuar dividindo por 2, assim como o 18 dividido por 2, porque ambos eu consigo dividir pelo mesmo número, o 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6 e 18 dividido por 2 dá 9. Bom, o número 6 e o número 9 eu não consigo dividir por 2. Então, eu vou dividir por 3. Então, vamos lá. 6 dividido por 3 é 2 e 9 dividido por 3 é igual a 3. Deixa eu te fazer uma observação. Eu conseguiria dividir o 6, o numerador 6, por 2. Porém, eu não conseguiria dividir o denominador por 2. Então, eu preciso ter o mesmo número natural para dividi-los. Vamos agora para o livro. Lá na página 116 vai estar explicando melhor sobre a simplificação de fração. Vamos lá e acompanhe com a tia. Então, vamos lá na página 116. Simplificação de frações. Simplificar uma fração significa reduzir o numerador e o denominador através de uma divisão e assim obter uma fração equivalente. Dessa forma, divide-se o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Observe o exemplo. A fração 8/16 avos possui as seguintes frações equivalentes. 8 sobre 16, no caso, 8/16 avos, que é igual a 4 oitavos, que é igual a 2 quartos, que é igual a meio. Então, observe que eu reduzi o numerador e o denominador por meio da divisão até chegar ao máximo divisor comum. Essas frações são formadas por números diferentes, porém possuem o mesmo valor proporcional. Observe. As frações podem ser simplificadas por partes. Observe o exemplo, e este exemplo eu te deu anteriormente. Página 117. Você pode ainda simplificar a fração uma única vez.
Para isso, é necessário identificar o máximo divisor comum, o MDC, crianças, aos dois termos. Observe os exemplos. Eu irei dividir 24/36 avos por 12, porque o numeral 12 é o meu máximo divisor comum entre os dois termos. Então, vamos observar outros exemplos de simplificação usando o MDC. No quadro verde, eu tenho 32/40 avos dividido por 8. Então, o MDC entre 32 e 40 é 8. No quadro lilás, eu terei 63/81 avos e ambos eu irei dividir por 9, porque o MDC entre 63 e 81 é 9. Quadro laranja, 36/66 avos, eu irei dividi-los por 6, porque o MDC entre 36 e 66 é 6. Após encontrar o MDC, o máximo divisor comum, entre o numerador e o denominador, observa-se que a fração não tem possibilidade de ser simplificada. Ela recebe, então, o nome fração irredutível. Veja esta fração 5/9. Não é possível encontrar um número natural diferente de 1 que possa dividir tanto o numerador quanto o denominador. Observe outro exemplo de fração irredutível. 8/11, 7/15, 9/13 e etc. Então, são exemplos de fração irredutível. Então, só para lembrar que a fração irredutível é a fração que não tem mais possibilidade de ser simplificada. Agora chegou a hora das atividades. Vamos lá para a página 118, 119 e 120. Página 118, atividade de número 1. Complete as afirmativas usando as palavras do quadro. As palavras são fração simplificada e fração irredutível. Vamos lá, então. Na simplificação de uma fração, após encontrar o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador e efetuar a divisão, o resultado se configura em uma... Aí você vai completar. 28/12 igual a 14/6 igual a 7/3 se configura em uma... Aí você vai completar. Número 2. Simplifique as frações até torná-las irredutíveis. Siga o exemplo. Página 119. Atividade de número 3. Usando o maior divisor comum entre numerador e denominador, simplifique as frações abaixo. Siga o modelo. Número 4. Os desenhos abaixo representam frações. Observe os desenhos e, em seguida, escreva as simplificações correspondentes a cada um. Página 120. Atividade de número 5. Luísa, Vitória e Carol são sócias em uma loja de bombons. Sabe-se que todas têm a mesma parte na sociedade. Elas possuem as seguintes partes. Luísa tem 1/3, Vitória tem 2/6 e Carol tem 4/12. Você concorda que elas possuem a mesma parte na sociedade? Justifique sua resposta. Então, nesse espaço aí, nesta linha da resposta, você irá justificar. Atividade de número 6. Luana comeu 6/12 de uma pizza e Leandro comeu a mesma quantidade de uma pizza dividida em 6 pedaços. Sabendo que as pizzas têm o mesmo tamanho,
Qual é a fração que representa a quantidade de pizza comida por Leandro? Você vai calcular e, em seguida, você vai dar a resposta. Muito bem, meus queridos, conseguiram compreender? Perfeito! Fiquem todos com o Papai do Céu e até a próxima aula!